Você sabia que com algo bem simples, de uma maneira barata, você faz uma lembrancinha perfeita para um aniversário, né? Até mesmo um casamento. Vou mostrar para vocês direitinho e vou ensinar a fazer o cestinho, né? Que você vai utilizar para colocar aqui a lembrancinha. Vou ensinar o passo a passo desse cestinho aqui, para você fazer ele bem perfeitinho assim, ó. Fiz o cestinho de crochê com fio de malha. Eu tinha muitos fios de malha aqui em casa, fio de malha residual, fio de malha premium. E aí eu aproveitei os fios de malha e fiz, né, os cestinhos para colocar a lembrancinha. Ó, esse aqui é um aromatizador, vem com 2 palitinhos. Na verdade, eu comprei uma quantidade de 200 unidades, eu comprei na Shopee. 200 unidades, veio o frasco, veio a tampinha, veio 2 para cada frasco, aí veio o aromatizador para ser diluído em água e ser despejado aqui dentro. Esse aromatizador a gente encaixa aqui na tampinha, ó, e deixa no ambiente para perfumar. Eu fiz o potinho. Ah, e junto com o aromatizador vem também esse aqui, ó, o adesivo, esse adesivozinho aqui, tá? Lá tem a opção de você escolher como você quer aqui, o desenho que vem, né? E eu escolhi dessa forma aqui, colocando o nome do aniversariante e a data do aniversário. Então eu fiz o cestinho, coloquei dentro o aromatizador, fiz um buraquinho aqui no adesivo. Esse adesivo, você pode tirar esse aqui, ó, descolar aqui e colar ele aqui. Você pode colar ele aqui no vidrinho, mas eu não quis fazer dessa forma. Então eu fiz um buraquinho aqui, passei o sisal, coloquei aqui dentro, peguei os 2 palitinhos, coloquei aqui na lateral, achei aqui, né? Peguei o saquinho, coloquei dentro do saquinho e também amarrei aqui em cima com o sisal. E aí os convidados amaram essa ideia. Talvez você já tenha visto vários vídeos ensinando a fazer esse cachepô, mas não da forma que eu ensino, da forma que eu faço. Então assista o vídeo, preste bem atenção na aula, que tem muitas dicas, tem dicas valiosas. Pessoal, então vamos lá. Eu vou ensinar vocês do jeito que eu faço, principalmente a base, para ficar perfeita, para não ter aquela emenda, né, que fica no encontro da carreira. É um pouquinho complicado, não vou dizer que é fácil, é um pouquinho complicado, mas se você prestar atenção, você vai conseguir. Eu deixo aqui sempre um pedaço sobrando, mais ou menos assim, tá? Principalmente fazer a base. E aí, eu vou passar o fio, deixa aqui sobrando, né? Vou passar o fio por entre os meus dedos para fazer o anel mágico. Aqui eu introduzo a agulha, puxo, fico com a laçada e aqui eu já faço meu primeiro ponto. Um ponto baixo. Dou a laçada, 2 pontos baixos. Dou a laçada, 3 pontos baixos. 4 pontos baixos. Eu sempre faço isso aqui no fio, ó, para que ele não fique embolado e não fique feio. 4, 5. E agora, para fazer o 6º ponto, preste bem atenção. Eu vou puxar o fio do novelo aqui, ó, e vou segurar ele aqui. Vou pegar aquela ponta que eu deixei para puxar aqui o anel mágico, para o anel mágico se fechar. Fechei aqui o anel mágico, certo? Vou puxar o fio da sobra, o fio que eu deixei sobrando. Vou passar por entre as 2 laçadinhas para fechar o ponto, né? O último ponto. Puxei todo o fio, o do novelo tá aqui. Tô trabalhando agora com esse aqui, que foi a sobra. Puxei, fechei o último ponto. Agora, com o fio da sobra, eu vou fazer o fechamento. Vou pegar uma agulha menor. Vou introduzir aqui naquele primeiro Vzinho que tá lá em cima. Esse aqui é o primeiro ponto que eu subi, que eu fiz no início do anel mágico.
Aqui é o Vzinho. Vou introduzir a agulha aqui embaixo do Vzinho. Vou puxar aquele fio que eu deixei sobrando e fechei esse último ponto. Vou puxar para trás. Puxar ele todinho aqui para trás. Vou ajustar ele aqui. Vou virar minha peça aqui, ó, pelo avesso. Tá vendo que esse aqui ficou folgadinho aqui? Ele vai puxar o do novelo aqui, ó. Aí ele ajustou. Agora, eu vou introduzir a agulha nesse que eu ajustei. E no meio desse Vzinho aqui, ó. Nessas duas, ó. Fica duas laçadinhas aqui na parte de trás, ó. Virei a frente. Tem duas laçadinhas aqui do lado de trás, ó. Todos eles têm, ó. Que é a laçadinha do Vzinho aqui de cima e essa laçadinha que ficou aqui atrás. Viro aqui, introduzo a agulha de baixo pra cima, aqui nas duas laçadinhas. Pego o fio, ó, ainda é aquele da ponta sobrando. Pego ele, puxo ele aqui pra baixo, todo. E aqui, eu imitei o ponto, né? O Vzinho do ponto, desse primeiro ponto aqui. Desse aqui que tá aqui embaixo. E aqui eu fiquei com 6 pontos baixos, ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Fiquei com 6. Então, agora, na segunda carreira, nós vamos fazer o aumento. Aqui embaixo está o meu primeiro ponto. Eu vou introduzir a agulha aqui dentro, ó. No meio aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Bem aqui. Eu vou introduzir ele aqui, a agulha aqui. Vou sair aqui atrás. Vou abrir aqui, ó. Ó, as duas laçadinhas dele tá aqui atrás. Eu tenho que introduzir a agulha aqui, nessas duas laçadinhas aqui de trás, tá? Vou puxar o fio do novelo agora, tá? A pontinha vai ficar aqui guardada pra quando chegar lá no final a gente usar ela novamente. Então, aqui eu vou puxar o fio do novelo pra fazer o primeiro ponto baixo dessa carreira. Então, vou de novo introduzir aqui. Vou puxar o fio, ó. Tá vendo essa emendazinha aqui? Que o fio, ele é assim, ó. Ele é aberto, o fio de malha, tá vendo? Quando a gente dá aquela puxadinha assim nele, ele fecha, mas ele fica com essa aberturazinha aqui. É bom a gente sempre deixar essa abertura aqui pra baixo, ó. Quando der a laçada na agulha, deixa aquela abertura pra baixo. Pra que na hora que a gente puxar o fio pra cá, pra fora, ó, vir essa parte fechada aqui, não ficar aquela parte aberta aqui. Isso dá um melhor acabamento na peça. Então, vamos lá. Fiz mais outro ponto no mesmo lugar. Vai ficar o aumento. Agora, no próximo, mais 2, que é a carreira de aumentos, 2 pontos no mesmo lugar. Procura dar sempre a altura, né? Ó, vou fazer aqui, ó. Segundo ponto, deixei ele aqui pra baixo, aqui, ó. Ó. Tá vendo? A emenda, virei ele aqui para o lado da agulha, puxei e ele veio a parte boa. Da altura do fio, vai lá e puxa o fio e fecha o ponto. Novamente aqui, outro ponto de aumento, puxa o fio, dá a altura e fecha o ponto. Certo? E vai até o último ponto ali, fazendo esses aumentos. Quando eu chegar lá, eu volto pra gente fazer o fechamento da carreira novamente. Cheguei no final da carreira, deixei aqui o último ponto pra fazer com vocês, ó. Eu vou introduzir a agulha, vou puxar o fio do novelo, seguro aqui, e agora eu pego aqui o fio sobrando, né? Aquela ponta. Vou pegar ele aqui e vou passar nas duas laçadinhas, fechando o último ponto. Certo? Fechei aqui o último ponto. Pegar a agulha menor. Vou aqui naquele Vzinho, que tá aqui na parte de cima. Aqui tá os 2 pontos que eu fiz da carreira. Você te abre aqui e a gente encontra ele, ó. 1,
e 2. Aí aqui, no vizinho de cima, eu vou introduzir a agulha de trás pra frente. Vou pegar o fio da sobra, passar pra trás. E agora eu vou virar. Tá vendo aqui as duas laçadinhas aqui atrás? Vou introduzir a agulha aqui de baixo pra cima. Vou pegar a sobra do fio, puxar aqui pra baixo. E pronto. Formei aqui o Vzinho pra completar 12 pontos na carreira. Ok? E agora, tá vendo aqui? Nós fechamos o ponto aqui, né? Esse aqui. Agora, nós vamos vir aqui. Nesse aqui que nós fechamos, aqui embaixo. Ó. Vou introduzir a agulha, vai puxar o fio do novelo. E agora, nós vamos fazer aquela carreira de aumentos alternados. Um ponto sozinho e um aumento. Carreira, um ponto sozinho. Próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. A primeira carreira eu fiz praticamente todinha com vocês, para vocês entenderem bem direitinho, né? Como era para ser feito, para ficar um trabalho perfeito, né? Vou puxar aqui meu fio. Dá uma puxadinha para ficar melhor. Então, aqui eu fiz um sozinho, agora um aumento. Já fiz um, fazer o segundo ponto, aumento. Próximo, um sozinho. E um aumento. Vou até o final da carreira e volto com vocês. Vou tornar a fazer aquele fechamento com vocês, que é para vocês entenderem bem direitinho, tá? Cheguei aqui no final da carreira. Meu último ponto será um aumento. Já fiz um aqui. Fazer mais um ponto. Aumento. Puxei o fio do novelo. Agora, eu vou puxar a sobra, passando pela agulha, passando pelas duas laçadinhas. Puxo todo. Ajusto a peça. Pego a agulha menor. Vou lá naquele Vzinho. Pego. Ó, vou explicar de novo. Tá vendo esse Vzinho subindo aqui? Foi meu primeiro ponto da carreira. Eu não vou passar a agulha nele. Vou passar a agulha nesse segundo Vzinho aqui, o de cima, ó, que tá por cima. De trás pra frente, pego o fio da sobra, passo pra trás. Ajusto. Viro a peça. Vou aqui nessas duas laçadinhas aqui de trás. Introduzo a agulha de cima para de baixo pra cima. Puxo o fio da sobra aqui pra baixo. E fecho o meu Vzinho aqui de cima, formando assim toda a carreira, ó, todos os Vzinhos daqui da carreira, da terceira carreira. E eu fiz 3 carreiras na base para esse cestinho, né, para esse cachepô. Eu fiz 3 carreiras na base. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma carreira aqui embaixo de pontos baixíssimos, para dar esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Esse acabamento de pontos baixíssimos aqui, nós vamos fazer ele agora. Fechei aqui, aqui tá o fio da sobra. Vou introduzir a agulha aqui na laçadinha do Vzinho aqui, do último que nós fizemos agora. Vou puxar o fio do novelo, puxo o fio do novelo aqui pra frente. E vou fazer os pontos baixíssimos aqui, ó, em volta da base, ó. Primeiro ponto baixíssimo, próximo, correntinha, introduzo, puxo, ponto baixíssimo, na próxima correntinha aqui, puxo o fio, ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer ponto baixíssimo aqui, em volta dessa base, todinha. E quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira. Percorri toda a base fazendo os pontos baixíssimos. Eu tenho aqui ainda 2 buraquinhos aqui para poder introduzir a agulha. Vou introduzir nesse daqui, vou puxar o fio do novelo, fechar o baixíssimo. Vou introduzir nesse último buraquinho aqui a agulha e vou puxar o fio da sobra. Vou puxar ele todinho e passar por essa laçadinha aqui, ó.
Puxa ele todo. Agora, a gente vai formar o último ponto baixíssimo aqui, com o fio da sobra. Pego a agulha menor, vou aqui nesse primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos, vou introduzir a agulha aqui embaixo, de fora para dentro, vou puxar o fio da sobra lá para trás, lá para fora, puxei aqui para fora, tá vendo? Já tá aqui ajustadinha, aqui uma laçadinha. Agora, eu viro aqui, ó, e pego, presta atenção, ó. Fiquei com 3 laçadinhas aqui nessa lateral, ó. 3. Eu vou introduzir a agulha aqui de baixo para cima e aqui dentro do último ponto baixíssimo. Vou pegar o fio da sobra, vou puxar aqui para trás. Todinho lá para trás, ó. Formei o último baixíssimo. Viu como ficou perfeita a base? Ninguém sabe onde é que tá a emenda aqui, ninguém vê a emenda. Presta bem atenção na aula que você também consegue fazer. E aqui, ó, ele vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Ó, nessa lateral aqui, a parte de baixo, ele vai ficar com esse acabamento de correntinhas aqui, ó. Porque agora nós vamos fazer assim, ó. Vai deixar esse fiozinho da sobra pra lá e vamos voltar a trabalhar com o fio do novelo aqui, ó. Nós vamos pegar... Presta atenção. Aqui tem essa laçadinha aqui, que é do ponto baixíssimo aqui, que ficou aqui na... Essa vai ser a parte de baixo aqui da base do cachepô. Essa é uma laçadinha aqui. Aí tem essa aqui, que é esse Vzinho, tem 2 laçadinhas. Você vai pegar nessa daqui de cima, aqui, ó, nessa laçadinha aqui de cima. E nessa aqui, ó, e nessa laçadinha aqui, ó, que é essa, por exemplo, aqui, essa e essa daqui, ó. Pega aqui e aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra pegar. Você vai com o dedo aqui e puxa, ó. Peguei nas 2 laçadinhas. Quando você terminar de fazer esse ponto, você vai pegar essas 2 laçadinhas aqui também. Vamos lá? Introduzir aqui nas 2 laçadinhas. Vou puxar o fio do novelo. Arrumando o fio. Puxo pra cá. Dou a altura do ponto baixo. Laço o fio do novelo. E... fecho o meu ponto baixo, primeiro ponto baixo. Agora eu vou pegar nessa daqui também, nessa aqui de cima, mais essa aqui de trás, ó. Por que que eu pego nas 2? Para ficar reforçado, para ficar a base e a subida bem encaixada. Não correr o risco, né, de, sei lá, rasgar o fio, sei lá, soltar, para não acontecer nenhum incidente. Então, fica assim. 2 pontos baixos, vou no terceiro ponto aqui, novamente, pego essa e essa, puxo o fio do novelo, dou altura e fecho o ponto baixo. Vai ser assim durante toda a carreira, pegando nessa e nessa aqui de trás. Quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final. Deixei um ponto aqui pra fazer com vocês, o último ponto. Olha, tá vendo aqui, ó? Essa laçadinha aqui, ó, esse Vzinho, daqui eu saí o meu primeiro ponto. Então, aqui eu tenho o meu último ponto. Vou introduzir aqui e atrás, puxar o fio, dar altura. Eu poderia continuar fazendo com essa ponta aqui, mas eu não vou continuar fazendo com ela, não. Mas eu vou ensinar nessa parte de cima um outro fechamento que fica bom também. Então, puxei aqui o fio do novelo, venho com o fio do novelo, passo nas 2 laçadas e fecho o meu último ponto aqui. Agora, eu vou puxar um pouco aqui o fio do novelo, dar aqui uma puxada, dei uma puxadinha aqui, desembolo o fio, vou pegar a agulha. E vim, ó, aqui foi o primeiro pontinho que eu subi, e aqui é o Vzinho desse ponto aqui, o Vzinho aqui de cima, o primeiro Vzinho aqui de cima. Essa é a subida e esse é o primeiro Vzinho daqui da parte de cima. Eu vou nesse aqui, como das outras vezes, vou introduzir a agulha de trás pra frente, vou pegar esse aqui, que eu dei a folga, esse
um Ezinho, né? Formou uma letra E aqui, ó. Vou passar pela agulha, puxar para trás, tá vendo? Deixei do mesmo tamanho dos outros, só que ele ficou grande, tá vendo? Eu vou puxar o fio do novelo aqui, ó, e vou ajustar essa aqui. Vou puxando aqui, ó, ó. Puxo, já diminui um pouco. Ajusto, ainda tá grande. Vou tornar a puxar mais aqui. Puxo, tá vendo? Ele veio pra baixo. Tá ele aqui. Tem que puxar com cuidado pra ele não voltar pra cá e soltar. Certo? Agora ficou uma altura até boa. Mas eu vou diminuir só mais um pouquinho, ó. Diminuir com cuidado pra não soltar. Pronto. Tá aqui. Aquela laçadinha que eu passei lá pra trás. Agora eu vou introduzir a agulha nesse Vzinho que tá aqui embaixo dele, ó. Ele, que eu passei por aqui. Tá vendo? Eu passei ele pra cá, tá ele aqui. Eu vou introduzir a agulha aqui embaixo dele, passando pelo Vzinho lá pra trás. Vou puxar a agulha, preste bem atenção, que vocês vão conseguir se prestar atenção. Vou puxar o fio que vem do novelo cá pra frente, ó, e segura aqui, ó. Segura esse aqui pra não soltar. Puxei aqui pra frente, dei a altura, segura pra ele não soltar. Dei a altura dele aqui, a altura do ponto baixo. Vou introduzir a agulha dentro daquela laçada que passou lá pra trás, ó. Fiquei com as duas laçadas na agulha. Vou pegar o fio do novelo, vou passar pelas duas laçadas. E aqui eu formei o meu primeiro ponto baixo. Agora, vou no próximo ponto baixo, introduzo a agulha no meio, porque é ponto baixo centrado. Vou puxar o fio do novelo, trazer pra cá e fazer meu segundo ponto baixo. Próximo ponto baixo aqui, introduzir a agulha no meio, ponto baixo centrado, puxar o fio do novelo, puxo o fio pra cá, dou altura, dou a laçada, passo pelas duas correntinhas e fecho o meu terceiro ponto baixo. E aqui, gente, ó, nós vamos seguir essa mesma sequência de pontos baixos centrado até terminar essa carreira. Quando estiver terminando, eu volto com vocês. Já voltei aqui antes de terminar a carreira para mostrar um outro detalhe para vocês aqui. Muito importante para o acabamento. Tem aquele fio que sobrou aqui, aquela ponta que sobrou. O que que eu vou fazer com ela aqui, ó? Antes de terminar, subir a base, o corpo, né, do cachepô, eu vou dar logo o acabamento nele, porque depois vai ficar mais difícil. Quando o cachepô já estiver nessa altura aqui, pra eu dar acabamento nessa sobra de fio, vai dar trabalho. Então, eu já venho logo aqui, antes de terminar essa segunda carreira, eu vou pegar ele, vou pegar aqui, ó. Tá vendo os Vzinhos aqui de cima? Os Vzinhos aqui de cima. Eu vou introduzir a agulha no meio do Vzinho. Vou puxar ele aqui pra fora. Aqui pra cima. Puxei ele pra cima, certo? Vou no próximo Vzinho, vou puxar ele lá pra baixo. Lá pra dentro. Ó. Vou fazer um zigue-zague nele aqui, ó. Agora, eu vou dar mais uma puxada nele aqui pra fora, aqui pra cima. E mais uma lá pra dentro, ó. Certo? Pronto. Ele já ficou aqui bem acabado, né? Já dei aqui como se tivesse dado um nó nele pra ele não soltar. Só que aqui, eu ainda venho com ele aqui, ó. Vou fazer eu posso passar aqui, ó, ele por aqui, por dentro, ó. Tá vendo? Ele tá passando aqui dentro. Eu posso pegar aqui, ó, quando eu for fazer esse próximo ponto, eu vou introduzir normalmente no meio do ponto baixo. E aqui eu deixo ele bem aqui, ó. Aqui dentro, ó. Acima da agulha aqui, ó. Porque na hora que eu fizer isso aqui, ó, puxar o fio do novelo, der a laçada no fio do novelo aqui, ó. E puxar o fio do novelo pra fora, o fio do novelo já vai travar ele aqui dentro. Travou ele ali dentro. E aí, vou fechar o ponto, vou fazer novamente, ó, o fio tá aqui. E meus pontos baixos estão travando esse fio. Não há risco de desfazer a peça. Essa sobra aqui, eu venho com a tesourinha, corto
aqui na pontinha, ó. Cortei, tá aqui escondidinho, ninguém vai ver e não vai soltar. Continuo fazendo meus pontos baixos aqui, até chegar lá no final. Vou tornar a fazer aquele fechamento com vocês, para vocês verem, ok? Eu já volto. Meu último ponto, introduzo a agulha, puxo o fio do novelo, dou altura, passo o fio do novelo, fecho o ponto, torno, ó, para fazer aquele fechamento, ó, vou puxar aqui um pouco, puxar menos agora para não ficar muito grande igual aquela hora, puxei um pouco, vou introduzir a agulha naquele vizinho de cima, de trás para frente, puxo a laçadinha que eu dei a folga, cá para trás, vendo? E ainda ficou um pouquinho grande aqui, ó. Como eu disse, com cuidado, segura ele aqui para ele não escapar. Puxa o do novelo aqui para trás para diminuir ele, ó. Vai diminuindo devagar para ele não escapar. Pronto, diminuiu, certo? Segura ele, introduz, ó. Ele passou por aqui. O ponto baixo que tá embaixo daquela laçada, vou introduzir a agulha lá para trás, segurando esse daqui para não escapar. Puxo o fio aqui do novelo, dou altura no fio, passo por dentro daquela laçadinha que jogou lá para trás, fico com 2 laçadinhas na agulha, puxo o fio do novelo e fecho meu primeiro ponto baixo da terceira carreira. E aqui, gente, só é repetição. Pela espessura desse fio, que é a mesma espessura desse, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, eu já fiz 2 carreiras aqui, vou fazer mais 3 carreiras e volto com vocês pra gente terminar a peça. E aqui vocês só vão continuar fazendo a mesma coisa, ponto sobre ponto, até completar as 5 carreiras. Terminei aqui as minhas 5 carreiras e agora eu vou fazer aqui esse fechamento com vocês. Vai ser um pouquinho diferente porque nós vamos fazer a última carreirinha de pontos baixíssimos, que é essa carreirinha aqui, ó, para dar o acabamento na peça. Então, nós vamos fazer quase do mesmo jeito. Vamos puxar aqui um pouco, vamos introduzir a agulha aqui no vizinho aqui de cima, que é o vizinho da subida, que é o vizinho da parte de cima. Vamos introduzir a agulha de trás para frente, puxar essa daqui, essa laçada lá para trás, tá? Desta vez, nós não vamos introduzir a agulha aqui, nesse ponto aqui embaixo não, ó, dentro do ponto não, porque nós não vamos fazer mais carreiras. Nós vamos introduzir a agulha agora embaixo da laçadinha aqui, ó, embaixo dessa laçadinha aqui que nós passamos lá para trás. Introduz a agulha aqui embaixo, passa a agulha dentro da laçadinha e vai ficar assim, ó, dessa forma. Passou a agulha aqui embaixo e aqui dentro da laçadinha que passou lá para trás. Vamos puxar o fio do novelo aqui para frente, ó, passando por dentro, certo? Puxou a laçadinha, nós vamos começar a fazer os baixíssimos. No próximo buraco aqui, ó, no próximo buraquinho aqui, a gente introduz a agulha, puxa o fio do novelo e fecha o baixíssimo, ó. No próximo, introduz a agulha, puxa o fio do novelo, fecha o baixíssimo. No próximo, a mesma coisa. E assim vai ser a carreira toda, fazendo baixíssimos aqui nessa carreira toda, para dar o acabamento aqui na peça, ó. Tá vendo como já tá ficando aqui? Esse mesmo acabamento aqui, ó. Olha só. Perfeito, né? Vou continuar aqui. Quando eu chegar lá no final, eu volto pra gente fazer a finalização do fio juntos. Cheguei aqui no finalzinho, ó. A mesma coisa que nós fizemos na base aqui, nós vamos fazer aqui agora. Ainda tem aqui esse buraquinho aqui, que eu vou introduzir a agulha, vou puxar o fio do novelo e fechar o baixíssimo aqui. Aí agora, só tem mais um baixíssimo, que é o encontro desse aqui, desse último baixíssimo, com o primeiro que nós começamos aqui na carreira. Então, nós vamos formar aqui a correntinha, para dar o acabamento. Para isso, eu vou cortar o fio do novelo, uma ponta maior assim, que é pra gente fazer o acabamento ali. Cortei o fio,
Aqui eu puxo o fio todo aqui pra fora, passando por dentro do último ponto baixíssimo. Vou pegar a agulha menor, vou introduzir a agulha aqui, ó, no Vzinho aqui do primeiro baixíssimo que nós fizemos. Passa aqui por baixo das duas correntinhas, puxo aqui o fio do novelo pra lá, pra fora, puxo o fio todinho. Já formei uma correntinha aqui do último baixíssimo. Agora eu vou vir aqui por dentro, vou introduzir a agulha aqui dentro, passando por esse Vzinho e por dentro desse último baixíssimo aqui, ó, que nós fizemos. E pego o fio e passo aqui por dentro, puxando cá pra dentro. Puxo todo, ó. Puxei, ajustei e formou o nosso último baixíssimo. Então, vejam como ficou o nosso cachepô. Agora, nós vamos arrematar esse fio. Vou cortar mais um pouquinho aqui, ficou grandinho aqui. Vou cortar mais um pedacinho. Nós vamos arrematar ele aqui dentro, ó. Vamos passar ele por dentro aqui, ó. Por dentro das assadinhas aqui de trás, ó. Pego nas duas assadinhas aqui de trás, passo o fio. Tá vendo? Duas assadinhas aqui atrás e passo o fio aqui por trás. Pronto, ó. A última pontinha aqui, passou tudo, amassou a peça. Ajeita ela aqui, ó, vai dando umas puxadinhas nela aqui, abre ela assim, ó. Ó, vai modelando ela. E pronto. Tá o nosso cachepô pronto.